Boa noite, então, oficial para todos. Eu vou deixar de ver vocês agora. Qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone para falar comigo, tá? Não precisa se preocupar em levantar a mão, porque eu não vou estar vendo, beleza? Pessoal, a disciplina de Políticas Públicas de Ciência e Tecnologia é uma disciplina que não é para ser pesada no curso. É uma disciplina que é para vocês poderem compreender é, algumas coisas até que vocês têm acesso dentro da universidade pública. Exemplo, intercâmbio, projetos, verbas, é, parcerias com empresa, tá? Então, o governo hoje, ele paga muita coisa para o aluno e o aluno nem sabe. E como que ele conseguiu isso? Através de políticas públicas, tá? Como que a gente consegue usufruir desses direitos? Quais são os nossos deveres dentro da universidade, dentro do nosso país? É através dessa disciplina que vocês vão ver, tá bom? Hoje a gente vai ver as unidades 1 e 2, e na próxima aula as unidades 3 e 4, que vocês já devem ter visto que são 4 unidades distribuídas dessa forma que a gente tem, tá bom? Então, eu só vou fazer um review aqui da disciplina com vocês. Então, é uma disciplina do bacharelado, com uma carga horária de 32 horas, por isso que a gente vai ter 2 aulas síncronas, tá? E eu sou a Gabriela, sou a professora de vocês. Sobre mim, gente, vocês conseguem encontrar mais informações no Lattes, que é esse link. Deixa eu abrir aqui o meu apontador. Esse link aqui, se vocês clicarem, vocês conseguem ver mais sobre a minha trajetória acadêmica, tá? Mas, no geral, eu fiz a minha graduação na UFMT, no departamento ali de Várzea Grande, nas faculdades de engenharia de Várzea Grande, que é onde o curso de vocês está hoje, tá? Eu sou engenheira química e logo após, quando eu saí da faculdade, eu já fiz o mestrado aqui no IFMT, Campus Bela Vista, em Cuiabá. Um mestrado voltado para a área de Química Tecnológica e Ambiental, que é uma engenharia química ambiental, essa área, tá? Paralelamente à faculdade de Engenharia Química, a professora deu a louca e saiu fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí, como eu trabalhei sempre com muitos projetos sociais, eu fiquei fluente em Libras, Língua Brasileira de Sinais, e comecei a interpretar, mas eu precisei, de forma gratuita, voluntária, mas era muita demanda para ensinar o idioma tal, então eu fui me profissionalizar e fiz a faculdade de Letras Libras também. Depois disso, eu fiz 3 especializações, então eu fiz especialização em Libras, especialização em docência no ensino superior, fiz um MBA em gestão de processos e fiz a prova de proficiência do CAS, que é o instituto que regulamenta, né, a proficiência de Libras, e eu tenho certificação de interpretação para trabalhar formalmente como intérprete de Libras. E às vezes, sei lá, talvez vocês já me viram aí no cantinho da TV, que eu faço bastante trabalho para televisão também, tá? Que mais que é importante eu falar aqui para vocês? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir me perguntando. Aproveitei bastante. Esse barulhinho de WhatsApp deve estar atrapalhando vocês. Eu vou tirar o WhatsApp aqui do computador. Durante a graduação, eu aproveitei muito tudo que a UF tinha para me oferecer. E eu espero que vocês também aproveitem, porque a gente tem muitos privilégios por estar estudando numa universidade federal e poucas pessoas aproveitam, tá? Então, vocês vão, no decorrer dessas 2 aulas, conhecer políticas públicas, então, pessoas já lutaram para vocês terem isso, e aproveitem. Então, eu fiz projeto de extensão, publiquei artigos, todo tipo de pesquisa que eu podia fazer, laboratórios, todo tipo de projeto, eu me inscrevi, quase fui para a Alemanha, para um intercâmbio, não fui porque pandemia, fechou as fronteiras, então não consegui ir, mas participei do seletivo, tudo certinho, então assim, tem idiomas na UFMT para praticar, e muita coisa já tem no online também, tá? Então, eu quero que vocês, essa disciplina seja mais assim, para abrir a visão de vocês do que uma coisa teórica chata, tá bom? Porque a gente sabe que a gente está aqui para ver a teoria, mas a teoria vocês vão conseguir em muitos lugares. Às vezes, uma pessoa falando para vocês, associando com a realidade de vocês,
fica muito mais fácil de vocês aproveitarem o que a universidade tem para vocês, tá bom? E como funciona, né? Esse aqui, gente, é o nosso plano do curso, tá? Vocês têm acesso a isso aqui. O que a gente tem na biblioteca, o que a gente não tem na biblioteca, tá? Os livros que vão ser da disciplina, mas a maioria, quando você digita o título no Google, até para PDF liberado, tem, tá? Até algumas universidades já liberaram. Eu não concordo muito ficar baixando tudo de qualquer forma, porque é pirataria, mas alguns estão abertos, liberados, tá? É muito fácil ter acesso à leitura do livro. Já são livros mais antigos, então tá liberado. Alguns, a gente ainda tem os conceitos, mas mudou algumas coisas, então vocês conseguem facilmente, tá bom? A ementa da disciplina é essa daqui. Então, eles querem que a gente veja tudo isso no nosso curso, tá? Então, primeiro a gente dá uma olhada como que foi a construção administrativa do Estado brasileiro. Então, como que é a administração do Brasil? Nem todo mundo sabe, infelizmente, a gente teve as eleições, mas se eu perguntar o que faz o vereador e o que faz o prefeito, que foi pelas as pessoas das quais, né, a gente foi lá votar, muita gente não sabe me responder. E a gente tem que saber, porque a gente faz ciência. Como que a gente vai fazer ciência sem nem saber as regras, né? Como que a gente vai ter uma formação no ensino superior sem saber o básico? Assim, é catastrófico não saber. Então, a gente vai dar uma revisada em tudo isso aqui, tá bom? Depois a gente vai ver como que, então, os organismos se interrelacionam. Então, os aspectos administrativos, será que isso é responsabilidade desse órgão ou é desse órgão? Como que eu acesso isso? Eu, como população, como que eu vou ter direito à voz ali? Economia, né, aspectos financeiros, como que é feito os projetos de lei, se eu quiser propor alguma coisa, quem que eu devo buscar, tá? E, obviamente, a gente vai tudo atrelar à ciência e tecnologia, tá bom? E aí, a gente vai ver legislação e programas específicos para o apoio ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia, sempre relacionando com o setor produtivo, né, que é o que fomenta o nosso país. Então, a gente vai ver como que interage a universidade com a empresa, com as incubadoras, com os parques tecnológicos, com as organizações sociais, ONGs, tá? Então, não sei o que é isso, calma, a gente vai ver o que é incubadora, o que é parque tecnológico. Eu tenho quase certeza que vocês já ouviram falar nomes de incubadoras famosas, nomes de parques tecnológicos, mas vocês não sabiam o que era. E aí a gente vai assistir o jornal e fala assim, parceria da USP com sei lá o quê. E a gente fica, uau, e às vezes é catastrófica a parceria. O contrário também é verdadeiro. Eu digo catastrófica pela economia do país, ou então pela forma que vai se proceder aquele estudo. E alguém me chamou? Cardápio. Mas é linguiça e carne ou linguiça e carne? Oi? Carne. Deixa eu fechar aqui. Beleza. E o contrário também é verdadeiro, tá? Às vezes a gente vê uma parceria que é magnífica e a gente não fica, uau, que bom que isso aconteceu, né? As duas coisas acabam acontecendo e às vezes a gente não entende o porquê, né, que o jornal está trazendo aquilo, por exemplo, mas a gente tem que saber, tá? Faz parte da nossa responsabilidade social e de acadêmicos de ciência e tecnologia. E aí depois a gente vai comparar a nível internacional, que o brasileiro tem aquela síndrome do impostor, né? Tudo é ruim no Brasil e fora é maravilhoso. Mas a gente está muito enganado em muitos aspectos. O nosso país, no quesito ciência, é referência para muita coisa. E tem muita gente doidinha para fazer parceria com o Brasil. Então, a gente vai fazer essa comparação também do Brasil a nível internacional, tá bom? Eu tenho vontade de fazer um intercâmbio. Esses dias vocês receberam um e-mail aí, não sei se todo mundo prestou atenção, de uma oportunidade de estudar por 6 meses em outro país. Todo mundo recebeu, gente do EAD, gente do presencial, você precisava se inscrever. Não sei nem como funciona a relação Brasil e outro país e quero fazer o intercâmbio.
Vamos saber, né? Precisamos saber como funciona. E não, isso não é uma realidade distante de vocês. Como eu acabei de falar, vocês receberam um e-mail para aproveitar uma oportunidade esses tempos. Faz mais ou menos um mês. Eu lembro que estava rodando aí um e-mail para a pessoa se inscrever se ela quisesse aproveitar. E abriu para o EAD também, tá bom? Então, às vezes, estudar aí 6 meses em Portugal, já vi gente ir para Colômbia, já vi gente, que mais? Peru, tá? E também países da Europa. Então, fora Portugal, eu digo, né? Outros países da Europa. Então, tá perto da gente, tá bom? E aí a gente vai ver algumas questões sobre propriedade intelectual, como que eu posso fazer a transferência dessa tecnologia, eu posso vender o que eu descobri, eu não posso vender, como que eu posso, se eu puder, por que que eu não posso, tá bom? E depois a gente também vai ver sobre pós-graduação, porque normalmente o que potencializa a ciência e tecnologia, majoritariamente, é a pós-graduação. E quando eu falo em pós-graduação, não é, as pessoas erroneamente chamam de pós-graduação aqueles cursos de 2 anos. Pós-graduação é tudo que vem depois da graduação. Então, qualquer especialização, MBA, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo veio após a graduação. Então, tudo isso é pós-graduação. Então, qual que é o nome correto? Às vezes é uma especialização de 2 anos, às vezes é uma especialização de 6 meses. Então, cuidado também a falar que, eu tenho pós-graduação. Que tipo, né? Aí, às vezes, as pessoas acabam, a nomenclatura ali é muito macro, né? Muito generalizada essa nomenclatura pós-graduação. Então, o mestrado e o doutorado potencializam muito, né, a ciência e a tecnologia. E aí, a gente vai ver também a diferença das políticas públicas aqui no Brasil e fora, tá bom? Como que vai ser dividido isso? Dentro desses grandes tópicos aqui, tá? Então, o vermelhinho e o azul é a unidade 1 e unidade 2, que dão origem à atividade 1 e atividade 2. Verde e o rosa, unidade 3 e 4, que dão origem à atividade 3 e à atividade 4, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos ver unidade 1 e 2, tá bom? Que é estrutura administrativa do Estado brasileiro e apoio ao desenvolvimento tecnológico e relacionamento com o setor produtivo e fomento à inovação. Vamos começar, então, com a unidade 1. Estrutura administrativa do Estado brasileiro e apoio ao desenvolvimento tecnológico. E eu vou lembrar para vocês, é importante, é tão importante saber disso, gente, que, por exemplo, eu sou engenheira e estou lecionando essa disciplina para vocês. O que uma pessoa de exatas está fazendo, sabendo de políticas públicas? Só para vocês terem noção como é importante, tá? Qualquer cientista precisa saber disso aqui que eu vou passar para vocês, tá? E qualquer pessoa que faz mestrado, que faz aí uma pós-graduação, mais ainda, porque a gente depende desses recursos do Estado, o Estado com E maiúsculo, que eu falo, Estado Brasil, tá? Para a gente poder fazer ciência. Ok? Então, é muito importante essa disciplina, apesar de muita gente desprezar, né? Só 32 horas, vai ficar falando de lei. Não é bem assim, nós não vamos ficar falando só de lei, tá bom? E, inclusive, como eu falei, não é para ser maçante, é para abrir a mente de vocês. Coisa chata ficar lendo slide, né? Nós não vamos fazer isso, tá bom? E aí, para começar, o que são políticas públicas, né? A professora está falando esse nome, mas o que é isso, né? Não entendo, nome difícil demais. Então, vamos lá. É um conjunto de ações coordenadas pelo governo que visam solucionar questões consideradas importantes para a sociedade. Ainda está difícil? Vamos simplificar mais ainda. O que são políticas públicas? São políticas voltadas ao público, a população, ou seja, o que eu vou fazer para solucionar, resolver um problema ou uma questão importante que a sociedade apresenta. Detectei um problema, para eu resolver ele, eu preciso de uma política pública. Então, eu preciso pensar como eu vou resolver, às vezes criar uma legislação, tá bom? Então, isso é política pública. E tá em tudo, porque a política serve para servir à sociedade, certo? Então, essas políticas, elas são formadas e implementadas por diferentes entidades do governo. Agora é responsabilidade do vereador, é responsabilidade do governador, é responsabilidade do prefeito, do presidente. Nenhum desses é um órgão específico. Então, cada tipo de coisa vai ter um responsável
e vai ser formulado e implementado por diferentes partes ali do governo. E, obviamente, vai ter um impacto direto na economia do país, no social, porque se é para resolver um problema social ou não, né? Às vezes prejudica, vai ter impacto direto na população e na tecnologia do país, tá? Então, principalmente economia e social, e depois na parte tecnológica do país, tá bom? E por que a gente, nessa disciplina, precisa estudar a construção administrativa do Brasil, do Estado brasileiro? Porque é que isso está dentro da ementa. Porque a forma que o nosso país se organiza administrativamente é que faz essas políticas serem formuladas e executadas de forma eficiente ou não. Se um país ele tem uma boa administração, ele vai ter eficácia nas políticas. Então, a gente vai apresentar um problema, esse problema vai ser resolvido de uma determinada forma e vai ser executado bonitinho. Então, ele teve uma boa administração, tá bom? E aí, como que o que o Estado se organiza e como que isso influencia nas políticas? Então, a forma com que... Eu não falei que o Estado tem várias entidades, vários organismos, vários órgãos ali? Como que esses órgãos interagem e colaboram para, por exemplo, promover a ciência e a tecnologia, vai influenciar, obviamente, no resultado da política pública, na política pública. Como que o setor produtivo, ou seja, as indústrias, as empresas, se relacionam com a universidade, vai influenciar. O Brasil facilita ou dificulta essa relação, por exemplo, universidade, empresa, instituição? Dependendo de se ele facilita ou dificulta, vai influenciar na política pública de ciência e tecnologia, vai influenciar na ciência e tecnologia, na criação da política pública, ou então na execução, tá bom? As legislações e os programas de apoio ao desenvolvimento, que lei que o Estado está criando para apoiar, ou então para restringir esse desenvolvimento, porque às vezes tem leis que acabam por travar o desenvolvimento, elas impedem, é ruim, elas travam algo que estava se desenvolvendo, tá? Então, tudo isso está interligado, como vocês podem perceber, tá bom? E aí, como que é a construção do nosso país? Para a gente entender como chegou até aqui, eu não vou falar na aula, porque é um contexto histórico, tá? Eu acho que mais importante é a gente entender como funciona hoje. E o histórico disso eu deixei para vocês em vários locais. Então, vocês têm um vídeo específico lá de material complementar só sobre isso, que ele conta todo o século XX para vocês, como que foi. Por que agora não tem mais tal programa, tipo Ciências Sem Fronteiras? Por que não tem mais Ciências Sem Fronteiras? Era tão maravilhoso. Tá lá no histórico, tá bom? Então, vocês vão ler o fascículo e ver esses vídeos, porque vocês não podem depender do professor, tá? O professor, ele dá um caminho para vocês, ele direciona, mas vocês precisam ser independentes no estudo de vocês, tá bom? Então, essa parte eu vou deixar para vocês procurarem lá. E a gente vai entender a estrutura atual. E aí, se a gente está falando de administração pública, por mais que pareça um conceito claro, para algumas pessoas talvez não é, tá? Então, o que é a administração pública? A administração, gente, ela vai planejar, organizar, direcionar e depois controlar o que está sendo feito, que é serviço público, tá? Mas não é de qualquer jeito. Tem normas, tanto morais quanto do direito, que visam o bem comum. E aí tem livros que falam só sobre o que é bem comum, que às vezes para mim estar bem é diferente do que para você. Para mim, às vezes estar bem é ter dinheiro e para você é ter saúde, tá? Então, o que é o bem comum precisa ser generalizado, afinal a política é para todos. Então, a administração, ela vai olhar, bom, o que é o bem comum a todos aqui? A gente precisa visar esse bem, tá? Todo mundo estar ok, estar bem ali. Então, eu vou planejar, organizar coisas, direcionar e controlar depois, pôr em execução e controlar os serviços públicos que estão promovendo esse bem, mas sempre regido, o que eu estou fazendo tem que estar regido pela legislação, pela ética, pela moral,
tá bom? Quando tudo vai bem, a gente fala que o governo tá bem, né? É uma boa administração, ó, tal político fez uma boa administração. Quando não tá bem, a gente fala que a administração do país não tá bem, tá? Então, só para vocês poderem clarear o que é isso, beleza? E a estrutura do nosso país, como que ele se organiza, tá? A estrutura de organização é como que essas responsabilidades, autoridades, a comunicação entre um local e outro, entre um órgão e outro, e como que as decisões que são tomadas são organizadas em cada área de uma instituição. Então, como que eu vou distribuir minhas atividades, minhas responsabilidades, como que eu vou organizar isso, como que eu vou coordenar isso, tá? É o que influencia diretamente na cultura que eu vou estabelecer. Então, a cultura da política do Brasil é desse jeito. É baseado na forma que as responsabilidades, autoridades, etc., são distribuídas, tá bom? Como que surgiu essa estrutura brasileira? Porque percebeu-se necessidades de agir de forma mais eficiente, de forma mais eficaz, ou seja, eu preciso pegar os meios e os recursos que eu tenho e planejar, estabeleço um objetivo, né, o que eu quero, e eu vou fazer todo um planejamento e uma organização para trabalhar a fim de que esse objetivo seja atingido. E quem que define isso? As organizações que fazem parte da estrutura organizacional, tá bom? Quem que tá lá, né? Quem que faz parte dessa estrutura? Essa estrutura, ela vai ter recursos que são físicos, pode ser dinheiro, pode ser um local, tá? Enfim, recursos físicos, pessoas, né? Como eu falei, recurso físico pode ser um local, pode ser, enfim, dinheiro, ali tá finanças, questões legais, tá? A administração e, obviamente, a economia, beleza? E por quê, né? Para quê uma estrutura organizacional? Porque sem algo estruturado, a gente não mantém foco, a gente não mantém objetivo. Se você não estrutura a sua rotina para dar certo para o que você tem que fazer, dá tudo errado. Você não tem foco, você não tem objetivo, você não faz acontecer o que você precisava, tá? Então, missão, visão, valores. Você não vai quebrar os valores que você tem. Bom, eu tenho princípios e valores que eu não quebro, independente das circunstâncias. Isso faz parte da minha estrutura de trabalho. Isso faz parte também da estrutura organizacional do país, tá? Estratégias do mercado. Então, é a base para poder criar. Estrutura, o nome já diz, né? A estrutura é a base da organização, tá bom? E aí, essa estrutura organizacional, o que ela quer como foco? Deixar as coisas simples, desburocratizar, descentralizar, não é um monopólio de alguém, tá? Deixar num lugar só, desconcentrar os circuitos de decisão, ficar ali sempre no mesmo circuito, não, vamos desconcentrar, né? Vamos abrir, né? Não deixar concentrada ali num só lugar. Para o quê? Para que eu possa melhorar a forma que eu presto esse serviço, como que os serviços que são executados, eles colaboram um com o outro, para que a gente possa compartilhar os conhecimentos de forma melhor, para que a gente possa gerir corretamente a informação, os processos, e aí a gente tem eficiência, eficácia, efetividade, serviços públicos que de fato sejam relevantes num todo, tá bom? Quais são, então, as funções da administração? Quem que é, o que o planejamento faz? Ele vai definir os objetivos, as atividades e os recursos. Aí você pensa lá, eu tenho que fazer um bolo, né? Eu tenho o plano de fazer um bolo, objetivo, o bolo tem que estar pronto, tem que ter o bolo ali, né? Mas aí eu vou definir quais ingredientes eu tenho que comprar, as atividades que eu vou ter que realizar, será que eu vou ter energia para poder usar o meu fogão elétrico? Ou será que eu vou ter gás para poder usar o meu fogão a gás? Será que se faltar eu tenho recurso para comprar esse gás ou para pagar essa energia? Tá a mesma coisa, gente. O pensamento micro, ele é o macro. Ninguém descobre a roda, tá bom? O problema é que a gente acaba, na execução, as coisas acabam ficando complicadas, tá? Mas é simples de compreender como funciona. E aí a gente tem a organização. Quem vai fazer o quê? Isso aqui é responsabilidade de quem?
quanto de dinheiro que eu vou pôr aqui, quanto de recurso que eu vou pôr aqui. E, pessoal, eu tô falando numa linguagem mais grosseira com vocês, mais simples, porque justamente não, o intuito aqui não é deixar as coisas formais e difíceis de entender, tá? É pra gente conseguir associar e colocar no nosso dia a dia para ficar fácil a compreensão, beleza? E aí, agora eu tô fazendo o bolo e eu preciso de ajuda, eu vou direcionar alguém para fazer alguma coisa. Como que eu vou executar esse bolo? Eu vou fazer sozinho? Eu vou precisar de outros processos? Tipo, na hora de bater o bolo, será que eu vou precisar parar aqui com esse foco e fazer uma outra coisa paralela para poder ter essa junção dos ingredientes, tá? Será que eu vou ter que ligar para trazer gás, acionar algum recurso para fazer meu bolo? Tá bom? E, obviamente, controlar. Se eu não ficar de olho ali na fabricação do bolo, vai dar ruim. Então, preciso estar a todo momento controlando a execução disso, tá bom? No Brasil, gente, a nossa administração, ela se divide em 3 poderes, que cada um é responsável por uma coisa. Como vocês já sabem, para alguns é um pouco trivial o que eu estou falando, mas a gente, então, vai lidar como uma revisão, caso o for, tá bom? Então, é o executivo, o legislativo e o judiciário, e esses 3 poderes estão nas 3 esferas que a gente tem, que é a federal, país, né? Estadual, ou então distrital, e municipal. No legislativo, quem é? O Congresso Nacional, onde estão nossos deputados federais, o nosso Senado Federal, né? Onde estão os nossos senadores. No estado, é a Assembleia Legislativa, onde tem os nossos deputados. A gente vota de 4 em 4 anos. Primeiro, a gente vota deputados e presidência, depois a gente vai lá e vota vereador e prefeito, certo? Então, a gente vota a nível representantes, né, a nível estadual e federal e depois municipal, beleza? Então, os vereadores, eles executam o legislativo. No estado são os deputados estaduais e no país são os deputados federais e os senadores, tá bom? O executivo é o presidente da República e o vice, né? E os ministros, tá? Que são a equipe ali que o presidente junto com o vice montam para auxiliar ele. No estado é o governador e o seu vice e os secretários estaduais, e no município o prefeito e seu vice e o secretariado. Não poucas vezes vocês viram o prefeito nomeando os secretários. Esse carinha vai ser secretário da prefeitura, né? Faz parte do executivo. O nome já diz, executar. Ele vai criar lei, ele vai executar. O legislativo vem de lei, tá? E aí temos o judiciário, que é do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, STF, tá? Esses nomes aí são mais familiares. Os tribunais no geral e os juízes federais, tá bom? Quem que é a esfera estadual disso? Tribunais e juízes e municipal juiz, beleza? Os elementos aí fundamentais do Estado são só os políticos, o governo? Não. Os elementos considerados fundamentais, tem gente que coloca 4 elementos, mas eu trouxe 3 principais, tá? O governo, o povo e o território. O governo, ele vai administrar, dirigindo ali o Estado, ele tem o poder soberano, então é o governo que vai fazer a organização que é necessária para que o poder possa ser exercitado ali e as pessoas cumpram as regras que a gente precisa para a gente poder conviver em sociedade. Nós, o povo, somos o conjunto de habitantes de um local e somos os humanos, né? O governo, somos os elementos humanos que todas as sociedades vão ter, né? Todas as sociedades vão ter povo, tá? E o território é a extensão de terra que o governo vai administrar. Então, não tem Estado sem povo, não tem Estado sem território, não tem Estado sem governo. E o povo precisa participar ativamente e desfrutar também daquilo que o governo faz para o quê? O bem. Afinal, é o foco da administração para o bem
comum. E eu estou falando, gente, de forma totalmente neutra. Não é, estou contente com o governo atual, não estou contente. Eu estou falando para vocês o que é a teoria. A gente sabe que algumas coisas na prática não funcionam como a gente aprende na teoria. Porém, a gente aprende aqui na forma neutra e até se você está descontente com algo da prática, sabendo a teoria e sabendo como você pode manifestar essa sua não contentação, vai auxiliar também. Você vai poder ali exercer o seu papel também, né? Porque você é um elemento fundamental, tá bom? Então, gente, a participação nossa é um pilar da democracia. E a gente é incentivado aqui na estrutura por transparência, ou seja, as leis precisam ser ditas para a gente, né? A gente precisa ter conhecimento delas, a gente precisa saber quanto está sendo gasto em cada lugar, então o orçamento, ou então quanto está sendo planejado ser gasto, então tem que ser tudo aberto, tem que ser tudo de acesso da população, e a gente precisa acompanhar e sim influenciar onde e como esse dinheiro é gasto. E para isso a gente tem conselhos e audiências públicas que permitem que a comunidade discuta e decida sobre assuntos locais, pode ser município, estado ou país, né? Dependendo aí da esfera, dependendo da situação. E para a gente administrar, lembra que a primeira etapa era um planejamento? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer, né? Vamos planejar ali o que cada um vai ficar responsável. Então, essa é a primeira parte, então é a base. E através do planejamento, a gente vai falar, eu quero fazer isso e eu quero atingir isso. E aí tem 3 tipos de planejamento. O planejamento estratégico, tático e operacional. Então, as estratégias que eu vou usar, as táticas que eu vou usar e como que vai ser essa parte operacional, tá bom? Então, o planejamento estratégico, ele vai envolver todo mundo e ele sempre é planejado para um longo período, tá? Por ele ter esses objetivos mais amplos, mais gerais, quando eu falo da estratégia, eu não preciso ser detalhista. Eu faço, eu quero adotar esse tipo de estratégia, mas eu não preciso dizer como que eu vou fazer essa estratégia acontecer, quem que eu vou envolver, mas assim, eu vou adotar essa estratégia, tá? E aí a gente tem, por exemplo, o plano plurianual. Então, ele é para um tempo longo, que é uma lei que é elaborada sempre no primeiro ano de mandato e tem validade até o primeiro ano de mandato da próxima gestão. Vocês já ouviram falar que quando o presidente pega o poder, aí as pessoas às vezes falam assim, calma, mas ele ainda está executando da gestão anterior. A partir do segundo ano a gente vai ver o trabalho dele. Tem muita gente que fala isso, calma, é só o primeiro ano de governo, né? Por quê? Porque o planejamento plurianual, ele vai até o primeiro ano do mandato da próxima gestão. Então, para a gente avaliar uma gestão, normalmente a gente avalia a partir do segundo ano de mandato, porque no primeiro ano de mandato ainda está tendo aí respingo do mandato anterior, certo? E aí, o chefe do poder executivo, que a gente viu lá atrás, que é quem executa, então temos prefeito, vice-prefeito, presidente, vice-presidente, tá? E aí, como a gente viu lá atrás, em cada esfera, no primeiro ano de mandato, então, ele ainda está cumprindo o que foi planejado para o PPA da gestão anterior, porque tem um princípio que é o da continuidade, tem que continuar, por isso que existe isso aqui. O planejamento tático já é menorzinho, ele é a médio prazo, geralmente de 1 ano, tá? E aí a gente vai definir as metas de cada departamento. Então, ele vai ver qual que é a estratégia, o planejamento estratégico, e vai tentar se adequar a esse planejamento, detalhando mais como que vai ser feito, as leis que vão estar ali, tá? E aí, alguns exemplos é a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei do Orçamento, ou então LOA, enfim, depende aí como que chama, Lei do Orçamento Anual, tá? A gente vai ver como que essas leis funcionam, e esse orçamento, obviamente, um pouco é destinado para ciência e tecnologia. E o operacional é de curto prazo, é como que a gente vai operar esse negócio, como que a gente vai fazer a operação. Então, aplica na hora.
tá? Geralmente, então, ele vai visar atender uma necessidade do momento, então ele é mais imediato. Opa! Acho que alguém ligou aí o tudo certo. E ele vai ter metas específicas, programas, procedimentos, métodos, normas, tá? Que vão ser colocadas para o planejamento operacional. Como que funciona isso na prática? Decreto, portaria, lei. Vocês já viram que é muito mais rápido um decreto, uma portaria, uma norma do que uma lei, por exemplo. Por quê? Porque cada tipo de planejamento embute um tipo de função e essas funções, elas são curto, médio e longo prazo, tá? Então, o planejamento operacional é para fazer acontecer ali. Então, por exemplo, os decretos são parte desse planejamento operacional. E aí, aqui eu coloquei para vocês como que eles vão se interligar. Então, nós temos tudo ligado aí a um orçamento, tudo ligado a um orçamento. Então, a gente tem o macro ligado aos objetivos de cada setor, que vem dos objetivos gerais, que vem da legislação, que a gente não pode fugir dela. A gente vai fazendo diagnósticos desses objetivos, vai analisando o cenário, e aí vai bolando as estratégias que precisam de procedimentos para ser executados. Esses procedimentos, eles vão ter um orçamento, tá? E tudo está interligado, tá bom? Então, como que os diferentes organismos do governo vão se relacionar? Eles sempre vão depender uns dos outros, tá? E essas interações entre os sistemas, interações sistêmicas são interações entre os sistemas as diferentes partes ali, elas vão ser quando órgãos governamentais, instituições, setores da sociedade trabalham juntos para que as políticas aconteçam. Talvez eu falei grego, mas vocês conhecem o SUS e possivelmente conhecem a Embrapa. Para o SUS acontecer, gente, a gente precisa de uma interação de órgãos governamentais, instituições, organizações e setores da sociedade. Não sei se vocês sabem, mas os órgãos do governo é o Ministério da Saúde, as secretarias municipais, as secretarias estaduais de saúde, que precisam trabalhar em conjunto com os hospitais, as unidades de saúde, a Anvisa, tá? E, obviamente, dentro dos setores que representam a sociedade, a gente vai ter os conselhos de saúde, as ONGs, e tudo isso junto é que faz o SUS acontecer. Então, existe uma interação entre diferentes sistemas para que o SUS aconteça. E a Embrapa, ela é uma interação do Ministério da Agricultura, que é o MAPA, né? Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ministério da Ciência e Tecnologia, as universidades e instituições de pesquisa, o setor privado, as empresas, as indústrias, e, obviamente, a gente precisa de quem? Dos produtores rurais, das cooperativas, das ONGs, senão não tem vida a Embrapa, tá bom? Então, a gente tem um monte de instituições e setores para que os organismos interajam e aconteça o que a gente tem no nosso planejamento, beleza? Os principais participantes sempre vão ser o governo, as empresas privadas e as ONGs e as universidades, tá? Então, o governo, em todas as esferas, ele vai colaborar para poder implementar a política pública, tá? Então, por exemplo, o SUS. Os ministérios, eles vão coordenar, cada um na sua área de atuação. Então, o SUS, vamos pegar esse exemplo. O governo criou a política pública SUS. Para o quê? Atender a sociedade gerando um bem, tá? Um bem comum ali. Quem que vai coordenar o SUS? Os ministérios, tipo o Ministério da Saúde, e as secretarias. As empresas, elas vão contribuir para poder criar políticas de desenvolvimento econômico e parcerias público-privadas. Vocês já viram, por exemplo, quando tem, como que fala? Licitação, por exemplo, ou então quando tem parcerias, enfim, entre uma empresa privada e o setor público. Ah, eu vou fornecer infraestrutura para esse projeto acontecer.
Eu vou fornecer tecnologia para esse projeto acontecer, tá? As startups e as empresas de inovação, startups são empresas que crescem rápido, tá? Elas vão interagir para que possa ser desenvolvido novas tecnologias, por exemplo, na saúde, na agricultura. As ONGs, elas vão implementar projetos sociais, ambientais, que a gente não pode esquecer do ambiental, a gente não pode esquecer dos direitos humanos. Então, todo mundo junto para um objetivo. E, obviamente, gente, as universidades é que vão ali estar ligadas com a pesquisa, o desenvolvimento, como que a gente vai desenvolver tecnologias, políticas educacionais. Então, a gente está estudando como fazer isso, como melhorar isso. Os especialistas, eu vi nesse estudo aqui que tal coisa é boa. Como que a gente pode inovar, tá bom? Baseado no quê? Evidências. Já ouviram falar em medicina baseada em evidências? Engenharia baseada em evidências? Existem profissionais que postam até, né? Eu sou médico da medicina baseada em evidências. O que é isso? Eu só aplico alguma coisa que já teve evidência científica que funciona. Por exemplo, um exemplo bem comum aqui para vocês, tá? Polêmico, inclusive. Ozonioterapia. Existem artigos sobre ozonioterapia, mas eles não têm evidência sobre a ozonioterapia. Ou seja, não se conseguiu comprovar algumas coisas da ozonioterapia cientificamente. Aí tem médicos que falam, eu sou contra a ozonioterapia porque não tem evidência. Outros vão lá e falam, mas a ozonioterapia funcionou para mim. Então, mesmo que não tenha evidência, eu vou aplicar, tá? Então, são formas de enxergar a ciência. Gente, estou falando de ciência, eu não estou falando de opinião pessoal, tá? Eu estou falando de, tem artigos sobre, tem material publicado sobre, porque a gente está falando sobre evidência. Então, políticas públicas baseadas em evidência. Ah, mas eu acho que se eu colocar bolha de sabão na praça, vai dar certo. Aí a pessoa vai lá e estuda e fala, olha, não tem evidência de que colocar a bolha de... Vamos ver, vamos estudar cientificamente para ver se tem evidência que dá certo. Mas o que impede eu ir lá de colocar a bolha de sabão? Pode ser que dê bom, não pode? Beleza, mas o que os acadêmicos fazem? A gente sempre precisa de resultados. Eu não tiro das vozes da minha cabeça. Eu sempre brinco e falo para os alunos, baseado em quê? Nas vozes da cabeça não dá. Tem que ter o quê? Temos que ter uma evidência científica de que isso funciona, tá bom? Quer dizer que se não tem a evidência não funciona? Não necessariamente. Pode ser que ainda não se conseguiu provar essa evidência, tá bom? Mas isso é só uma vírgula aqui para vocês poderem entender quando a gente fala que a gente contribui com pesquisas baseadas em evidências. Então, eu trago para a empresa, olha, SUS, olha só, eu estudei tal coisa e eu descobri que tem evidência de, isso aqui, meu estudo mostra que, de fato, isso acontece, eu promovo esse melhoramento, esse bem aqui. Então, tem uma evidência de que isso acontece. Eu entrego lá e contribuo, pode ser que seja feito um melhoramento ali através do meu estudo, tá? Comunidades e grupos sociais, os cidadãos, obviamente, eles são participantes disso, sem eles a política não acontece. Eles vão influenciar muito as decisões do governo, né? Isso a gente pode ver quando a população vai para a rua, por exemplo, ela fornece tanto um feedback, se ela está satisfeita ou não com aquilo, quanto influencia em decisões. Então, como a gente falou, a gente tem elementos onde o povo é um deles, do governo, né? E esse elemento, ele é ativo, então ele faz parte do todo, tá bom? E aí a gente tem alguns organismos internacionais que também influenciam, e aí vocês já devem ter ouvido muito, né? Segundo a OMS, de acordo com a ONU. Bom, se certa coisa que eu for fazer vai me deixar mal na fita internacionalmente, ou então eu faço parte ali, eu concordo ali com as coisas da ONU, e isso vai me deixar mal na fita perante a ONU, eu não faço. Por quê? Porque existem diretrizes globais e acordos internacionais que influenciam economicamente, politicamente, né, no país, e fazem parte, então, desses participantes da administração pública, tá bom? Na ciência e tecnologia, é
importantíssimo que haja essas interações para que a gente possa criar e aplicar as estratégias que tragam inovação. Porque senão eu crio um negócio que é inovador, mas eu não consigo pôr ele em prática, tá? Como que eu ponho ele em prática? Através de todos os organismos interagindo juntos. Então, eu preciso que haja essa interação para que a minha inovação, por exemplo, seja aplicada, tá? E eu só trago inovação se eu tiver essa interação. Beleza? E é sempre, gente, o público com o privado, tá? Ninguém é vilão. Tem gente que coloca o setor público como vilão, o setor privado como vilão. A gente precisa deles trabalhando juntos. Se não há um trabalho mútuo entre setor público e setor privado, a gente não consegue impulsionar a inovação tecnológica, tá bom? Um exemplo para vocês de um sistema de inovação é o Vale do Silício, muito famoso lá nos Estados Unidos, onde estão presentes grandes empresas. É um local onde estão grandes empresas. Google, Twitter, Facebook, enfim. É um sistema. Então, várias entidades juntas. Então, a gente tem as entidades ali dos Estados Unidos, assim, o governo, a população, as empresas privadas, que criaram esse sistema de inovação, que hoje é um dos mais reconhecidos, se não o mais, do mundo, tá? E ele só consegue ser assim, porque existem políticas de incentivo, políticas públicas de incentivo, para que ele seja esse polo, esse sistema que ele é, tá bom? Então, os sistemas de inovação, vocês podem ver em livros como o SI, tá? Ele precisa das instituições de pesquisa, universidades, empresas, sistema financeiro, outras associações que vão variar dependendo de cada caso, o governo, o mercado, tá? Então, precisa de tudo isso. A abordagem em forma de sistema para a inovação, ela permite também que a gente crie políticas mais coerentes e integradas. Então, é como eu falei para vocês, se você consegue mostrar, evidentemente, um fato, tem ali uma pesquisa, um desenvolvimento sendo feito, você consegue fazer com que haja a inovação e você garante que as políticas públicas, de fato, vão se ajustar ao quê? Necessidades. Então, as políticas públicas vão mudar de acordo com a necessidade da sociedade, com a necessidade da economia, porque a gente está tendo estudos, a gente está tendo a interação entre todo mundo que participa ali do foco dessa política. A gente vai ver se precisa fazer alguma adaptação, se precisa mudar, se precisa criar uma nova, tá bom? Um exemplo disso, dessas fundações que amparam, por exemplo, que fazem parte desse sistema, são as fundações que amparam a pesquisa, que a gente chama de FAPs. O que elas fazem? Elas amparam tanto financeiramente quanto intelectualmente, tá? Então, através dessas fundações de amparo à pesquisa, que acontecem em nível estadual, elas complementam as atividades do governo federal no que tange à ciência, tecnologia e inovação. Então, normalmente, elas vão entrar no mérito fornecer verba, tá? Mas você consegue, através das FAPs, o que essa pesquisa está precisando de amparo, que normalmente é financeiro, tá bom? Então, como que funciona uma FAP? Ela vai financiar um projeto de pesquisa. Então, se você tem um projeto de pesquisa legal, bacana, que você quer executar, você apresenta esse projeto e eles vão te dar recursos financeiros. Pode ser bolsa de estudo, às vezes está precisando adquirir um conhecimento específico para você poder executar esse projeto. Às vezes você precisa de equipamento, como eu falei, às vezes é financeiro ou não, obviamente, vai precisar comprar um equipamento, então vai envolver o financeiro também. Mas eles vão fornecer o que precisa para custear os materiais que você vai usar no seu estudo. Às vezes, eles vão dar, vamos dizer assim, um salário, entre aspas, que seria essa bolsa de estudo para o pesquisador. Então, enquanto ele estuda, ele recebe uma bolsa, né, um dinheiro ali, um valor mensal, ou enfim, às vezes é quinzenal, depende, né? Para que ele possa executar a pesquisa dele. Só que não é só assim, eu tenho um projeto, vou
ganhar dinheiro, pronto. Não. Precisa de um edital, uma chamada pública. Então, o que vai acontecer? O órgão lá, ele vai lançar um edital. Pessoal, estamos com o edital aberto, chamada pública aberta, para projetos de pesquisa na área tal. Se você tem um projeto, você pode inscrever o seu projeto aqui, o edital, né, para você seguir as regrinhas ali. E se você quiser, se inscreve que a gente vai analisar, avaliar todos os projetos e vai escolher alguns para estar dando amparo. E aí eles vão avaliar as propostas, como está ali no item 3, vão ver, né, se há necessidade, por exemplo, de alguma universidade colaborar, um centro de pesquisa, alguma empresa, por exemplo, para eles promoverem as parcerias, e aí eles vão te fornecer, financiar o que você está precisando, mas é óbvio que eles vão sempre estar avaliando o seu projeto, será que você está ali mesmo estudando, eles vão estar acompanhando o progresso do seu projeto, os resultados da pesquisa que você está tendo, porque a gente precisa de transparência, se esse recurso está sendo enviado, ele precisa estar sendo usado exatamente para o que ele foi enviado. E aí, obviamente, eles vão estar auxiliando a ciência e tecnologia do país, porque eles estão dando amparo à pesquisa, e isso vai influenciar na ciência e tecnologia e, obviamente, vai também fazer com que seja eficaz ali a política pública voltada para essa área, tá? Aí, gente, alguns exemplos de FAPs no Brasil, tá? FAPESP, por exemplo, no estado de São Paulo, a FAPERJ no Rio de Janeiro, e no Mato Grosso nós temos a FAPEMAT, que apoia a pesquisa e inovação aqui. Não poucas vezes nos corredores da UFMT se ouve a frase, o meu projeto está tendo apoio da FAPEMAT. Por quê? Eu submeti lá o meu projeto a um edital, às vezes o professor submete e chama alunos, né, para trabalhar com ele, e aí fala, não, esse projeto tem bolsa FAPEMAT, ou seja, a FAPEMAT está colaborando para o desenvolvimento daquela pesquisa, para a execução daquele projeto. Professora, e eu consigo receber uma bolsa da FAPEMAT? Sim, se você vê um edital aberto, você pode ter um projeto e querer submetê-lo. Você pode conversar com os professores. Normalmente, você vai fazer parte de um projeto que o professor tem, tá? Nesse começo. Mas é possível que você seja um aluno bolsista e sua bolsa venha da FAPEMAT, tá bom? Que é uma fundação de amparo à pesquisa, tá bom? Aí o símbolozinho, provavelmente vocês já viram esse símbolozinho, né, gente? Essa imagenzinha, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Mato Grosso. A gente vê mais na pós-graduação, mas na iniciação científica a gente também vê muito pessoal que faz pesquisa, conhece a FAPEMAT. E a gente sempre está de olho se está saindo edital para participar. E aí, gente, como que funciona, então, essa inter-relação entre a administração e a parte econômica? Parte econômica não é só financeira, tem a parte não financeira também, tá? Vou mostrar ambos aqui para vocês. Então, falando primeiro dos aspectos financeiros, como que funciona o orçamento público para ser destinado para isso? Então, como que é criado esse orçamento e como que ele então, como que vai ser destinado para a ciência e tecnologia? Então, o orçamento, ele normalmente é feito para as despesas da administração de um ano, tá? Então, como eu coloquei ali, é um instrumento de planejamento governamental em que constam as despesas da administração pública para um ano em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas. Vocês já viram, eu acho que é muito familiar para vocês também, eu sempre gosto de colocar exemplos do dia a dia. Às vezes, quando sai o orçamento público anual, muita gente fica indignada, né? O prefeito, não sei o quê, do presidente, não sei o quê, e começa a falar, como assim? Gastou tanto com tal coisa. Às vezes o pessoal fala assim, gastou tanto com viagem, né? Por que que num determinado período que se fala mais com isso? Porque geralmente é quando é divulgado, né? Então, o orçamento, ele é sempre anual, tá? É tipo o seu orçamento da sua vida, tá bom? Geralmente, você, todo início de ano, né, faz um planejamento anual,
né? Como que vai ser ali a parte de orçamento? Eu quero muito fazer uma viagem esse fim do ano, então eu vou organizar meus orçamentos mensais para essa viagem acontecer, tá bom? No governo, a gente tem também orçamento público anual, tá bom? E o que esse orçamento vai dizer? Como que os recursos vão ser distribuídos em todas as áreas que ele tem responsabilidade. Então, saúde, educação, infraestrutura, segurança, enfim, todas as áreas. A área de pesquisa, né? A área de ciência e tecnologia, por exemplo. Então, o orçamento público, ele mostra quais são as prioridades daquele governo. Então, o governo, vamos supor, ele destinou muito, ele falou que ele vai colocar tanto lá em saúde, e é muito dinheiro. E bem pouquinho lá em pesquisa, por exemplo. Então, a gente vê que que seria contraditório uma pessoa querer saúde sem pesquisa, né? Não tem como. Mas vamos dizer, então, ele colocou bastante em saúde e pouquinho em infraestrutura, né? O que a gente vai perceber nisso? Que ele tem um foco grande ali na saúde. Talvez, né, o asfalto ali das ruas não seja uma prioridade para esse governo, tá? Então, o orçamento público, ele mostra pra gente quem que o governo tem como prioridade. Daí, às vezes, o governo vai lá e lança e divulga o orçamento e o pessoal fica irritado, né? Que não vai ter tanta verba, tanto recurso para tal área. Porque já naquela campanha, por exemplo, o governo disse que se preocuparia mais com uma outra área, tá? E aí, como que a gente tem a elaboração desse orçamento? A gente vai acompanhar aqui essa rodinha aqui do lado, esse círculo aqui do lado, tá? Então, primeiro, gente, a gente vai ter um PLDO. O que é isso? Aqui ele, ó. O que é isso, tá? É um projeto de lei das diretrizes orçamentárias. Diretriz orçamentária, ela vai direcionar o orçamento, tá? O que eu vou fazer? Eu preciso de uma lei para direcionar esse orçamento. Mas antes de algo ser lei, ele é um projeto de lei. Eu faço um projeto, né? Eu planejo aí ser dessa forma. Então, eu faço esse meu projeto de lei, de como que vai ser direcionado esse orçamento. E aí, através desse projeto de lei, eu dou seguimento. Nesse projeto, o que eu vou falar? Eu vou falar quais serão as diretrizes para poder elaborar o plano anual. A lei não é a lei orçamentária não é anual, então eu tenho diretrizes para o orçamento. Então, tudo que vier a partir disso tem que seguir essas diretrizes. E a lei anual tem que seguir essa lei das diretrizes orçamentárias, tá bom? Então, a partir desse projeto, quem que elabora? O Poder Executivo, tá? Ele vai ser enviado ao Congresso Nacional até todo dia 15 de abril do ano, e ele tem o objetivo de orientar como que você vai elaborar o orçamento do exercício seguinte, tá bom? A partir dele, então, ele deixa de ser projeto aprovado, né? Ele deixa de ser projeto e passa a ser lei. Essa lei, então, ela vai dizer como que você deve elaborar todos os orçamentos fiscais e a Seguridade Social e como que o governo vai investir o seu dinheiro. Com essa lei, a gente cria um projeto de lei orçamentária anual. Então, eu tenho as diretrizes agora, então eu tenho que seguir essas regras para poder criar para esse ano, tá? E aí eu vou criar um projeto. Sempre antes de ser lei, é um projeto. Tanto que vocês veem muito, por exemplo, o vereador falando, né? Projeto de lei, projeto de lei. Que sempre antes de ser eu falo vereador porque talvez seja mais familiar e seja mais fresco, né? Que foi agora a votação, a eleição. Quem que elabora? O Poder Executivo, tá? E então não é lei ainda, é um projeto, tá? Na anual. E o que ele tem? Ele vai ter. Alguém me chamou? Não, né? Ele vai ter estimativas de receita. Então, quanto que a gente vai ter de receita ali, vai gastar, enfim, de despesa, qual que são as necessidades de cada
ministério, cada órgão do governo para executar suas ações, tá? E aí vai fazer esse projeto. Esse projeto, ele precisa estar baseado nessa lei, tá bom? Que é essa lei que vai orientar a elaboração dos orçamentos, beleza? Dito isso, ele vai ser discutido e aprovado ele vai ser discutido lá no executivo e vai ser enviado para o legislativo, onde eles vão analisar novamente, ver se precisa alterar alguma coisa e vão ver se eles aceitam ou não esse projeto. Se eles aceitarem esse projeto, então vira uma lei, tá? Nessa fase aqui, gente, é realizado muita audiência pública, muito debate. Muitas vezes esses debates podem ter a participação da sociedade, tá? Então, a gente pode participar dessa etapa aqui. A hora de participar é nesse momento, tá? Após a discussão e aprovação no legislativo, então, se torna, né, uma lei orçamentária anual, ela vai para o executivo de novo para ser publicado, tá? Quando ela é publicada, ela então é a lei orçamentária anual. Essa é a versão final, já com as correções lá do legislativo, né, alterações, caso eles quisessem pôr alguma coisa. Que é aquele momento lá que o pessoal vota, sabe, para passar ou para não passar tal lei, enfim, se passar, então volta para o executivo e ele faz a sanção e publica ali a versão final como a lei orçamentária anual. Dito isso, como que vai ser fiscalizado esse orçamento? Quem que é responsável? Esses órgãos, tá? São os responsáveis e cada um tem sua função. Então, o Tribunal de Contas, ele vai o quê? Fiscalizar a aplicação desses recursos. Eles precisam ser aplicados da forma que foi publicado ali na lei. Então, ele vai realizar auditorias, elaborar relatórios para orientar o Congresso Nacional. O Corte de Contas Estaduais e Municipais, ele é um tribunal de contas de cada estado e município. Então, ele vai realizar funções ali parecidas do TCU, só que no âmbito estadual e municipal. E ele vai, então, fiscalizar a administração pública local. A Controladoria Geral da União vai fazer o controle interno da administração para prevenir corrupção e ter uma transparência no que está sendo feito. É esse órgão que vai ser responsável por auditar e fiscalizar todos os gastos públicos e tudo que for ali interno. E as secretarias de Fazenda e Finanças, elas são responsáveis por elaborar e executar o orçamento e também fazer a gestão fiscal, tá bom? Também para arrecadar os tributos, arrecadar nossos tributos, é a Secretaria de Fazenda, tá? O Congresso, então, fica a ele analisar e aprovar e fiscalizar a execução. E o sistema de controle interno, ele vai ser de cada órgão que administra, então vai ter vários órgãos, como a gente viu, cada um vai ter um sistema interno que vai ali estar avaliando a legalidade e a eficiência de cada ato que for sendo tomado, tá? Só que o orçamento, ele também não, a lei lá, ela não é criada de qualquer forma, como eu falo, né? Vozes da minha cabeça que criaram isso aqui. Existem princípios orçamentários, então tem regras para eu criar aquilo lá, tá? Quais são as regras? Os princípios são unidade, universalidade, não afetação, exclusividade, publicidade, orçamento bruto, legalidade, anualidade e transparência, tá bom? Esses são os princípios. Vamos entender cada um. O que é aqui a unidade? Tudo precisa ser num único orçamento. Imagina ter um monte de orçamento, não dá. Precisa estar todas as informações, receita, despesa, concentrada num único orçamento. Transparência. Todas as informações precisam ser transparentes, acessível ao público, precisa divulgar como fez, qual, tudo precisa ser divulgado. Anualidade é sempre por um ano, tá? Legalidade, precisa estar de acordo com a legislação vigente. Orçamento bruto, as receitas e despesas precisam ser apresentadas no
todo, tá? Sem compensação, dedução, enfim, é sempre o montante ali bruto, o todo, tá bom? Publicidade, precisa publicar, né? Publicidade, precisa divulgar, permitindo que o público acompanhe isso, tá bom? Exclusividade. A lei orçamentária, ela vai ter questões orçamentárias de finanças. Tudo que não for finanças, não vai estar ali, tá? Então, é exclusivo para isso. Não afetação. O que é isso? É não ser afetada ou vinculada por outras coisas específicas. Então, a gente precisa ter uma previsão de quanto vai ganhar e uma despesa fixa. E isso não pode ser afetado, tá? E todas as receitas e despesas precisam estar no orçamento. Então, universalidade. Eu não posso omitir nada. Tudo tem que estar ali, tá bom? Agora, falando de aspectos não financeiros. Então, como assim orçamento sem finança, né? Que não fala de financeiro. O que é isso? É como que essas decisões impactam a eficiência, a produtividade e a inovação dentro da organização. Então, os resultados e os impactos que essas políticas vão causar que não são quantificados. Ou seja, não basta eu só prestar um serviço, por exemplo, barato. Que legal, estou prestando serviço e estou gastando pouco. Mas está sendo um serviço de qualidade? A população está satisfeita? A gente está alcançando nossos objetivos? Então, é uma análise mais qualitativa, que é importante. Então, não basta estar com um orçamento legal ali. Eu preciso também de aspecto, com a parte financeira legal, eu preciso também de aspectos não financeiros, tá? E nisso aí, a gente entra no conceito de eficiência, eficácia e efetividade. Porque nem sempre o que é eficiente é eficaz ou efetivo, né? Então, qual que é a diferença de eficiência, eficácia e efetividade? Eficiência é eu conseguir alcançar os máximos resultados com o mínimo de recursos. Nossa, que top! Eu consegui fazer o melhor resultado gastando muito pouco. Eficácia é quanto essa política alcançou os objetivos que eu defini. Então, legal que eu consegui ter máximos resultados, mas esses máximos resultados, eles alcançaram os objetivos específicos? E efetividade, o quanto isso de fato impactou no bem-estar do cidadão. Porque uma coisa pode acontecer sem a outra, tá? Então, a gente olha para esses três características, essas três coisinhas aqui, para a gente ter os aspectos não financeiros, tá bom? Para controlar as políticas públicas, a gente tem o controle administrativo, legislativo, judicial e prospectivo. Então, para a gente poder garantir aquela nossa eficácia, a gente precisa controlar. Então, as ações do governo ali administrativamente, elas estão em conformidade com as políticas? O legislativo, ele vai ficar observando que, a fim de assegurar ali que o Poder Executivo opere dentro da lei que eles aprovaram, tá? O controle judicial, então as ações do governo precisam seguir a lei, é o judicial que vai garantir esse direito aí do cidadão. E o prospectivo é analisar os efeitos dessas políticas antes de implementar. Então, vamos ver riscos, vamos ajustar os pontos que não vão trazer o que a gente quer, tá bom? Então, esses primeiros, eles asseguram a conformidade do que o governo está fazendo com as políticas criadas, e o último analisa as consequências das políticas antes de implementar ela. Então, eu faço uma previsão das consequências antes, vamos dizer assim, por exemplo, do bolo, o que pode dar de errado ou de certo, enfim, as consequências ao fazer esse bolo. Eu observo isso antes de fazer o bolo. E depois, o judicial, legislativo e administrativo, eles asseguram que eu fazer o bolo ali está em conformidade com as ações, com as questões políticas que a gente acordou, tá? Obviamente, participação e transparência são um ponto, então os cidadãos e a sociedade é importante que participem ativamente e que seja tudo transparente para nós, tá?
E quais legislações hoje a gente tem de apoio ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia? Então, no Brasil, a gente tem leis e programas que fomentam a pesquisa e desenvolvimento. Então, a primeira, gente, é a Lei da Inovação. Ela dá para a gente incentivos à pesquisa e à tecnologia, articulando, fazendo elo entre as entidades públicas e privadas. A Lei do Bem, ela dá incentivos fiscais para empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento. Então, se a pessoa da empresa investe em pesquisa e desenvolvimento de inovação, ela recebe um incentivo para fazer isso. Porque o governo precisa dessas inovações. Empresas privadas crescendo, se movimentando ali financeiramente, mexe na economia do país também. Então, tem um incentivo para que as empresas façam pesquisa, tá? E existem fundos setoriais. Então, os setores, eles têm fundos que eles direcionam recursos para áreas específicas. Que áreas? As áreas que, estrategicamente, eles selecionam para poder fazer com que aconteça ali o objetivo, tá? Então, com base na minha necessidade que eu tenho para desenvolver, eu invisto em determinada área para que inove ali naquela área, tá? E ministérios que fomentam a tecnologia e a ciência? Obviamente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente chama de, geralmente, Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Mas tem o Inovação aí junto, que é o principal órgão. O MEC, que é o Ministério da Educação, obviamente, porque ele apoia a pesquisa acadêmica, o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde. Por exemplo, a Fiocruz, né? É uma instituição que faz muita pesquisa e o Ministério da Saúde, por exemplo, ele financia estudos via Fiocruz, tá? E agências que a gente tem? CNPq, CAPES, FINEP. O que são isso, pessoal? São agências que financiam as pesquisas e capacitam os profissionais. Porque não tem como fazer pesquisa sem um profissional qualificado. Então, existem essas empresas, tá? Que vão auxiliar. Então, o que é o CNPq? O CNPq é um conselho que faz o financiamento de pesquisa. Ele foi criado lá em 1951. E ele financia a pesquisa, dá bolsas de estudo, ele tem o desenvolvimento de cooperação científica, inclusive premia pesquisadores e instituições que se destacam nas suas áreas. É muito comum a gente ver também bolsas do CNPq. Como eu falei para vocês da FAPEMAT, o CNPq também tem bolsas para fomentar a pesquisa da ciência e tecnologia, tá? A FINEP é uma financiadora que é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia e também financia a pesquisa de ciência e tecnologia e ela apoia a infraestrutura. Então, por exemplo, laboratório, local para fazer essa pesquisa, vai lá na empresa e estimula que você inove através, às vezes, de equipamento, enfim, infraestrutura principalmente, tá? E o que precisa para executar esse projeto? A CAPES. A CAPES, ela é principalmente do MEC, tá? Do Ministério de Educação, e ela é essencial para formar pessoas qualificadas. Não sei se vocês sabem, mas ela dá notas, por exemplo, para os cursos. O curso de bacharelado em ciência e tecnologia tem uma visita e essa visita vai analisar qual que vai ser a nota que ele vai tirar. E se precisar tirar uma nota maior, as pessoas ali que compõem o curso vão ter que, né, se virar nos 30 no próximo período. Geralmente eles avaliam de tantos em tantos anos, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, né? Tem os quadriênios aí, triênios, porque se não melhorar, a CAPES pode falar, vocês vão ter que fechar o seu curso, ou vocês vão ter que melhorar a qualidade do seu curso. O que a gente pode fazer para que a gente possa melhorar a qualidade desse curso? Porque ela vai se preocupar em formar mão de obra altamente qualificada, recurso
humano altamente qualificado, principalmente na pós-graduação. Então, ela vai avaliar os cursos, como eu falei, de graduação e pós-graduação, e vai dar suporte. Então, tem projeto de pesquisa que pode ser financiado pela CAPES, então ela vai lá, financia. Ela é muito participativa na cooperação entre o nacional e o internacional, então a vida acadêmica nacional e internacional, tá, pessoal? Algumas outras leis que a gente tem, além das que a gente já viu aqui, a lei de responsabilidade fiscal, que é para poder ser feita uma gestão responsável, o plano plurianual a gente já viu, que é de 4 em 4 anos. Agora a gente vai ver rapidamente sobre como que a gente se relaciona com o setor produtivo, tá? Para fomentar a inovação. Então, como que funciona a cooperação entre as universidades e as empresas? Eu vou dar uma pausa de 10, vou colocar 5 minutinhos para eu tomar uma água aqui e a gente volta, tá bom? Deixa aqui.
Oi, pessoal. Não tá mudo, não. É porque a gente está em intervalo. Aproveitem e preencham lá a presença de vocês no AVA, tá? Aproveitem esse tempinho. Voltei, pessoal. Deu certo para assinar a presença lá? Qualquer coisa eu já informo aqui o pessoal para os tutores. Deu? Beleza.
Não esqueçam de assinar a presença de vocês, tá bom? A gente já está terminando. Disciplina teórica ficou um pouquinho mais cansativo. E aí, como eu falei, vocês podem me interromper se tiverem algum questionamento ou até se vocês quiserem complementar, tá bom? Eu vou dar seguimento aqui. A gente já está finalizando. Então, agora falando sobre o relacionamento com o setor produtivo, né? Quem é o setor produtivo? Empresas, indústrias, enfim. E como que eles fomentam a inovação? Ih, gente, só um minutinho que eu vou... Tenho um entrevista aqui, só um pouquinho, já volto. Pronto, gente, desculpa. Tive um entrevistozinho aqui, mas já resolvi. Confirmar se tá tudo certo? Tá tudo certo. Então, como que é o relacionamento com o setor produtivo e fomento à inovação? Então, a gente, bom, tem que ser bom para as duas partes, né? A universidade tem que estar ok e a empresa também. Então, quando a gente faz a parceria da universidade com a empresa, tem que ser mutualmente bom, né? E como que funciona isso? É uma troca do que eu tenho para oferecer. Então, a universidade, ela dá capital intelectual, inovador. Então, a universidade, ela tem o que para oferecer? As mentes brilhantes, né? As mentes científicas. E as empresas têm os recursos financeiros e a experiência prática. Então, a universidade, ela tem o estudo. E a empresa tem o local para aplicar, por exemplo, aquele estudo, né, para fazer aquele experimento, tem uma experiência prática ali, um local onde você consegue aplicar e testar essa inovação no mercado de trabalho, e, obviamente, os recursos financeiros também. E aí, gente, esses arranjos universidade e empresa é que originam aqueles nomes que a gente viu lá no início. Incubadoras, parques tecnológicos e centros de pesquisa colaborativos. Então, o que, que são as incubadoras? São espaços que pegam as ideias e transformam em produto comercial viável. Então, eu quero transformar, eu quero vender essa ideia, eu quero fazer essa ideia acontecer. Então, as incubadoras, elas vão apoiar, por exemplo, as startups, que são as empresas pequenas que prometem aí um crescimento rápido, né? E focadas em tecnologia, elas vão falar assim: olha, eu te forneço estrutura, eu te forneço não só estrutura, como infraestrutura e suporte se você precisar, para que a sua ideia se torne um produto, tá? E aí o governo vem e incentiva a empresa através de políticas públicas. Bom, se a empresa ela funciona como incubadora, eu vou diminuir o valor dos impostos em tal coisa, ou vou dar um valor, uma verba ali para ela mensalmente por ela estar fazendo isso, tá? Então é sempre uma troca mútua de interesses. Então, as incubadoras, elas vão ali ajudar as ideias a saírem do papel e virarem venda, tá? Os parques tecnológicos, eles são como o nome diz, né? Um parque, ele é um local tecnológico, é um centro de inovação. O que acontece ali? É um local onde a pesquisa e a empresa se reúnem com um foco na inovação. E quem faz investimento é o governo. Então, a gente não tem dinheiro, mas a empresa tem interesse e tem pesquisa para ser desenvolvida nisso. Então, o governo vem, faz um investimento inicial, regulamenta ali, né, essa pesquisa e faz uma inovação, inova em alguma coisa, tá? E tem os centros de pesquisa colaborativos. O que é isso? Eles facilitam as parcerias de longo prazo. Então, eu tenho um projeto para ser desenvolvido, vai demorar muito,
é de longo prazo e precisa da parceria universidade-indústria. Então, existem centros de pesquisa que têm apoio governamental para fazer financiamentos, que vão facilitar essa parceria, porque vai ser uma parceria que vai demorar muito. Então, obviamente, né, é de longo prazo, você já é diferente o trâmite de algo que vai inovar, tecnologia rápida e tal. E aí o governo entra financiando e também fazendo a proteção da propriedade intelectual. Por quê? O que você descobre, se todo mundo descobrir também, não vai dar lucro, por exemplo, para a indústria, para a empresa. A venda daquele produto ali pode ser que esteja afetada, ou então, enfim. Óbvio, né, gente? Quando você descobre alguma coisa, você quer o mérito para você, né? E o governo, ele ajuda a proteger isso. Como? Com a patente, por exemplo, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? A Polishop. Quem aí conhece a Polishop, né? A Polishop inova muito, né? Diversas vezes está lançando aí produtos que a gente nunca viu. Como que só ela fabrica e ninguém mais fabrica por um determinado tempo? Porque ela tem uma patente, ela tem ali um apoio para que ela proteja a informação de como que ela fez aquilo, para que daquele jeito só ela faça, e aí ela tem um incentivo de continuar inovando. E aí é benéfico para todo mundo, porque ela vai vender mais, a economia do país vai girar e etc. Tá bom? O governo, ele tem papel crucial na inovação, porque, como eu mostrei aqui para vocês, essas conexões o governo facilita. Imagina, a universidade está tentando fazer uma parceria com uma empresa e não está conseguindo, aí o governo vem e fala, se você fechar a parceria, eu tiro os impostos que você paga de tal coisa, para dar um incentivo aí para vocês inovarem. Pô, óbvio que vai rolar essa parceria, né? Então, além do governo agir assim, ainda ele pode, por exemplo, promover conferências, workshops, eventos acadêmicos, onde vai estar tendo um networking ali, onde todo mundo com os mesmos interesses vai estar conectado e vão acabar acontecendo parcerias. Ele vai acabar conectando os propósitos ali das pessoas e vai fomentar a inovação, tá? E também, como é o exemplo anterior, ele que vai definir quais são as políticas públicas que ele vai implementar. Então, como que ele vai regulamentar essa inovação, regulamentar esses produtos, a comercialização desses produtos tecnológicos, como que ele vai acontecer a pesquisa e o desenvolvimento dentro da empresa? Se for muito burocrático e cheio de regras, as empresas não vão querer, e aí o governo vai estar atrapalhando essa inovação. Então, a criação das políticas públicas corretas vai ter tudo a ver com esse desenvolvimento, vai estar totalmente relacionado. E aí, por exemplo, gente, uma coisa que exemplifica esse esforço governamental é o programa que eu falei para vocês, o Ciências Sem Fronteiras. Qual que foi o papel facilitador aí do governo? Ele promoveu internacionalizar a nossa ciência. Como? Eu levo os estudantes daqui para outros lugares e lá eles adquirem conhecimento e quando eles voltarem, a gente vai ter um recurso humano mais qualificado, com ideias internacionalizadas e vai fomentar a nossa ciência brasileira, tá? Para isso, precisou de políticas públicas, como o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi uma lei que simplificou as regras para a pesquisa e fomentou, incentivou a colaboração entre setor público e privado. Então, com essa lei, não tinha tanta burocracia, era mais simples as regras, e aí é um incentivo para que setor público e privado andem juntos, tá? Quais são os benefícios, então? Para a universidade, você tem acesso ao financiamento para você poder fazer sua pesquisa. Para a empresa, a pesquisa vai influenciar diretamente no seu produto, vai direcionar tanto as pesquisas de desenvolvimento dentro da empresa, como desenvolvimento de novos produtos, né? Então, todo mundo, para crescer, precisa inovar. E aí, a empresa, em parceria com a universidade, ela vai ter tecnologia de ponta e vai conseguir direcionar as pesquisas acadêmicas ao favor dela. Então, pesquisem sobre isso.
Por exemplo, gente, universidades grandes, tipo Unicamp, USP, os laboratórios, vamos dizer assim, dessas universidades, normalmente não estão lá dentro da universidade, eles estão dentro de determinadas empresas. Então, por exemplo, muitos professores, quando a gente conversa, eles falam assim: eu fiz doutorado na Unicamp, mas eu trabalhava dentro da empresa Marco Polo, por exemplo. Ou, eu fiz na PUC de Curitiba, mas a minha pós-graduação era dentro do Boticário. Por quê? Porque era uma parceria universidade-empresa e o doutorando, ele estudava um caso de tal empresa. Então, a empresa vai falar, eu vou te pagar uma bolsa por 5 anos, aí 4 anos, mas você tem que me trazer resultado. Então, é mútuo. O Boticário resolve o problema ou desenvolve o produto. A pessoa que está estudando, ela precisa de recurso, então ela estuda lá dentro daquele local, com os recursos todos que ela precisa, e ambos saem no lucro, certo? E no resumo de tudo isso, o governo ainda se desenvolve também, porque há desenvolvimento econômico, melhora a competitividade global. Muitas vezes, esse tipo de parceria é feito com multinacionais, melhora a visibilidade do nosso governo lá fora, e aí a gente fecha esse ciclo, tá? Dentro de como pode ser essa cooperação e que meios que a gente usa para isso, a gente tem as redes de inovação. Então, é uma rede composta por instituições, que são universidades, empresas e centros de pesquisa, que compartilham das mesmas ideias, dos mesmos recursos e das mesmas tecnologias. Então, a universidade, a empresa e o centro de pesquisa, todos estão compartilhando ali de tudo, tá? E, através disso, eles fomentam a inovação. Um exemplo muito familiar, a Cisnano. O que é a Cisnano? São laboratórios, tá? É uma rede de inovação nacional e pesquisa na área de nanotecnologia. Então, são laboratórios que pesquisam nanotecnologia. Quem coordena esses laboratórios é o Ministério da Ciência e Tecnologia e diversos sistemas participam, diversas instituições participam dessa rede. Muitos doutores, mestres, pesquisadores estão estudando dentro dessa rede, tá? E aí eles têm desenvolvimento de tecnologia e transferência de tecnologia ali no mercado. O que acontece? Há um avanço, uma aceleração, aí, um avanço tecnológico em nanotecnologia no Brasil, que gera inovações para esse setor, e é uma inovação num setor estratégico. Estamos precisando inovar em nanotecnologia. O que a gente faz? Cria essa cooperação e consegue inovar, tá? Outras coisas são os contratos de pesquisa e desenvolvimento. Então, eu vou lá e assino um contrato com uma empresa, né? A universidade assina um contrato com a empresa. E, bom, a gente tem esse objetivo de pesquisa, eu vou fornecer tanto para vocês, o direito de a gente descobrir alguma coisa, o direito vai ficar para fulano de tal, tantos por cento, para o outro lá, tantos por cento, e assim vai. Tá? Então, pode ser feito também por meio de um contrato. Um exemplo, a Unicamp tem um contrato com a Petrobras, onde a universidade vai pesquisar sobre biocombustíveis e nisso vai ter um direito de patente, ou seja, eu tenho o direito de proteção do que eu descobri por um determinado tempo, e só eu vou poder comercializar isso porque eu que descobri, e aí o governo vai proteger a minha descoberta por determinado tempo, tá? Que tem tempo para acabar essa descoberta. Então, Coca-Cola, por um tempo, deteve a informação da pesquisa dela. E aí, esse tempo foi suficiente para que ela despontasse no mercado. O segredo da Coca foi revelado, porém, ninguém consegue competir com a Coca. Então, não vale a pena fabricar Coca. Porque ninguém consegue competir. Ela despontou. Aqui, Unicamp e Petrobras. A universidade pesquisa sobre biocombustíveis, inova ali para a Petrobras, tem direito de propriedade, então tudo que eu vendo eu vou ganhar uma porcentagem naquela comercialização, e por um determinado tempo ninguém vai saber como eu faço, tá? Então são contratos e parcerias. Intercâmbios. Eu mando pesquisadores para a indústria, como eu falei lá no caso, por exemplo,
do pessoal que faz doutorado, mestrado. Então, eu vou compartilhar experiências e conhecimentos. Então, eu mando os pesquisadores para a indústria, ou então para o exterior, por exemplo, e eu, através disso, consigo trocar conhecimento e aprender novas técnicas. Exemplo, Embrapa. Embrapa, ela promove intercâmbios com as universidades, e um bem famoso é o Agroambiental Brasil-Alemanha, onde os pesquisadores, tanto da Alemanha, vêm para cá, quanto do Brasil, vão para lá para trocar conhecimento, aprender técnicas, etc., na área agroambiental, e todo mundo sai vencendo com isso, tá bom? Workshop, seminários, vamos fazer um evento para discutir determinado tema. As pessoas vão lá, vão apresentar seus pôsteres, os estudantes vão apresentar suas pesquisas, vai ter palestrantes do mundo todo vindo lá, a gente vai trocar conhecimento, as empresas vão ter os seus estandes que vão estar apresentando produtos e tal, todo mundo com o mesmo objetivo, fazendo networking, e resultado, novas ideias, novas colaborações, porque tem gente que vai se conhecer ali, que vai fazer contrato de P&D, e todo mundo vai sair no lucro. A Fundação Educacional Inaciana, que é a FEI, e a Volkswagen, por exemplo, elas sempre estão organizando seminários sobre mobilidade elétrica e inovação automotiva. Então, todo mundo se junta para falar sobre novas tecnologias nessa área. E isso sempre traz. A quem está assistindo pode ter uma determinada ideia. Enfim, são formas que são utilizadas para fomentar, tá bom? Como que o governo, então, facilita? Como a gente falou, cria as políticas públicas, e aí destacamos novamente a lei da inovação e a lei do bem, normatiza a propriedade intelectual, então eu vou proteger a sua invenção e vou facilitar você comercializar ela. Então, eu não vou criar burocracias, porque senão você não vai querer inovar. Ai, meu Deus, eu vou inovar para quê? Se é tão difícil vender, comercializar. Não, eu vou criar políticas para proteger o seu segredo e para você poder comercializar também a sua inovação. E, obviamente, também cria programas para capacitar e treinar as pessoas, tá? Aí, a lei da inovação, ela incentiva a pesquisa no ambiente produtivo, tá? Então, ela quer fomentar ali o elo público e privado para você gerar inovação, e a lei do bem, ela dá incentivos fiscais às empresas que optam por realizar pesquisas na área de inovação tecnológica, tá bom? Alguns casos de sucesso, tá, pessoal? Tem a parceria da Unicamp com a Embraer, que resultou em Embraer, né, de aviação, que resultou em tecnologias avançadas para a aviação, a USP com a Petrobras, para desenvolvimento na área de energia. E falando das incubadoras, como a gente falou lá atrás, elas dão suporte às startups, como a gente viu, e à inovação. O que é esse suporte? Elas vão dar o espaço físico para você desenvolver a sua pesquisa e vão dar suporte na parte do que você precisa para desenvolver essa pesquisa, no sentido também de competências. Então, eu te dou o laboratório. Se você precisar de alguma competência empresarial, algum curso que você precisa fazer, alguma pessoa para te direcionar, eu vou te fornecer também. Vou te dar conexão com outras pessoas, investidores, empreendedores, para você trocar ideia. Vamos te dar mentoria, consultoria, vamos te dar orientação sobre finanças, sobre o desenvolvimento do seu projeto. E, no fim de tudo, ainda, o que você descobrir, a gente vai dar apoio para você proteger a sua inovação, para ninguém ficar sabendo o que você criou, tá? Isso é uma incubadora, tá bom? Então, é um suporte bem amplo. Gente, no Brasil, a gente tem o Centro de Empresas Inovadoras, que está lá em Campinas, tá? E ela é bem característica por fomentar as empresas que se tornaram líderes no mercado brasileiro. Essa aqui é ela, tá? A Criar fica em Recife, e ela tem foco na parte digital. E ela já foi, muitas empresas começaram ali. Então, as pessoas foram nessa incubadora e, através dali, adquiriram conhecimento, estrutura e etc. E, hoje, são grandes empresas de tecnologia. Alguns parques tecnológicos, eu vou mostrar para vocês também. O que o parque tecnológico ele faz? Ele vai
ter parte econômica e vai reunir, né? Lembram? Empresas, universidades e instituições. Então, ele vai te dar instalação de pesquisa, escritório, vai dar apoio financeiro à sua pesquisa, vai facilitar a transferência de informação entre indústria e a parte acadêmica, e também tem os benefícios que o governo aí vai fornecer, por exemplo, para a empresa, para poder ter desenvolvimento tecnológico e atrair, né, as empresas para investirem na pesquisa. Alguns parques tecnológicos no Brasil, tem esse de São José dos Campos, que é a primeira foto, tá? Esse aqui, vocês podem ver até pelo design dele, é forte para aeroespacial, tá? A Tecnopuc, que é de Porto Alegre, tá? É muito forte para a parte de biotecnologia e colabora muito lá para o desenvolvimento na região de Porto Alegre, dessa área lá em Porto Alegre. E a gente tem o Parque Tecnológico de Sorocaba, que ele geralmente conecta as pesquisas das universidades com as empresas e tem bastante impacto na inovação local ali. Então, ele é um centro bem reconhecido. Sobre as organizações sociais e a promoção da inovação, como que organizações sociais, por exemplo, as ONGs, né? Como que elas fomentam a inovação? Elas vão focar em iniciativas que usam tecnologias que já estão crescendo, então vão colaborar com as instituições de pesquisa para abordar questões sociais. Então, por exemplo, as ONGs, elas vão se preocupar em focar em iniciativas que vão envolver saúde comunitária, questão ambiental, questão de deficiência intelectual, tá? E vão implementar programas que preparam a comunidade para receber essas novas tecnologias de forma eficaz, tá? Como que elas vão fazer essa interação com o setor público? Através de parcerias estratégicas. Então, elas vão fazer parceria com órgãos que vão, de fato, ampliar o impacto dessas políticas. Elas vão promover práticas inovadoras e reformulação de algumas políticas públicas, se necessário. E elas vão, obviamente, sempre desenvolver várias soluções que geram benefícios tanto para elas quanto para o setor privado. Então, os produtos ou serviços, eles precisam ter impacto social, porém, eles precisam ser benéficos também para o setor privado. E eles vão dar apoio financeiro para empresas para expandir esse impacto social, tá? Alguns exemplos, a Fundação Abrinq, que ela se dedica à defesa dos direitos da criança e do adolescente, então é focada em promover programas e parcerias entre setor público e privado para melhorar a qualidade de vida e oportunidade dos jovens em situação de vulnerabilidade. A ONG Teto, ela atua na construção de moradias, então vai ter parceria do governo com empresas construtoras, por exemplo, para famílias em situação de vulnerabilidade social em toda a América Latina. Tá? É grande essa ONG. E o Instituto EDS, por exemplo, que é focado na responsabilidade social empresarial, onde ele vai lá nas empresas e ajuda a desenvolver práticas que são mais éticas e mais sustentáveis, porque ele foca na parte ambiental e, consequentemente, tem um impacto social também, tá? Pessoal, essas aqui são as referências principais, mas todas as que foram usadas para montar a aula são as que vocês têm acesso, tá? Que estão lá no plano da nossa disciplina. Vocês podem, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem comentar aqui. Mais uma vez, eu falo para vocês não esquecerem de marcar presença, se alguém ainda não marcou, tá bom? E se ninguém tiver nada para comentar, a gente já finaliza a nossa aula. Na semana que vem, a gente vai ter uma aula mais curta que hoje, tá bom? E é isso. Enfim, a gente tem 10 minutos de aula ainda, mas se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu já encerro por aqui. Aí vocês me falem se está tudo ok, ou se alguém quer fazer algum comentário. Se vocês sentiram necessidade de mais alguma coisa na aula, tá? A Elisângela, pois é, né? Cheio de informação. Só 2 dias para a gente poder ter a nossa aula. A
A próxima aula vai ser na próxima quarta, gente. Deixa eu dar uma olhada. Dia 23. Dia 21, a gente tem a nossa aula de dúvidas, tá? Dia 21 é nossa aula de dúvidas. Deixa eu ver. Isso. Obrigada, Lucirlene, né? Isso. Então é isso, pessoal. Eu entendo que vocês não têm mais dúvidas, então. Qualquer coisa, vocês procurem os tutores. Para fazer as atividades, vocês vão precisar consultar os materiais todos, tá? Não só a aula, afinal, a gente tem outros materiais escritos também. Olha só que legal, José. Financiado pela FAPEMAT. Bacana. A FAPEMAT é bem forte na parte de perícia, na parte criminal e tal, análises químicas de armas. Tem uma galera da UF que estuda, por exemplo, resquícios de drogas em diversos enfim, faca, bolso de calça, enfim. A galera sempre trabalha nessa parte criminal, acho que tem parceria até com a Politec. Ó, não sabia que o Parque Tecnológico de Mato Grosso está em implantação. Essa é uma informação nova para mim. Bacana, não sabia. É aonde? Em qual cidade que é? Olha que legal, você é agente de inovação lá, que bacana. Em VG! Caramba, vou visitar. Vou visitar. Bacana. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha ideia que já estava em implantação. Bacana, demais, muito bom saber disso. E saber que vocês estão envolvidos melhor ainda, gente. Ah, próximo, nossa, quando a UF de VG migrar para lá, então vai ser sucesso, hein, para a gente fazer ciência. Bacana. E eu acho que muito em breve a gente vai conseguir ter o nosso campus. E falem com os professores, gente. Os professores, eles sempre têm projetos em andamento. Professor, tem alguma coisa que eu possa participar? Tá? Alguma matéria que você se identificou? Pergunta, prof, você desenvolve alguma pesquisa que eu possa participar? O que eu posso fazer? Tá? O nosso, assim, nós somos responsáveis pelo nosso desenvolvimento, né? A gente tem que ter interesse. Então, nossa, Cristiane, você vai de bicicleta, então é perto mesmo, que aqui Cuiabá, VG é tudo longe, né? Bacana, vou entrar. Vou até salvar o link aqui que você mandou. Copiar o endereço do link. Então tá, gente. Muito obrigada. Qualquer coisa, deixem também suas dúvidas lá no portal, no AVA. Beleza? Boa noite para vocês. Bom descanso e a gente se vê na segunda, se alguém tiver dúvidas, ou então na quarta. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Vou parar a nossa gravação aqui. E a nossa apresentação também. Boa noite, gente.